Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra tão poderosa desse capítulo 6 de Atos, temos aqui algumas questões que a igreja primitiva precisava resolver. Aqui uma murmuração que havia surgido na comunidade cristã da igreja nascente. Essa não é a primeira questão para se resolver. No capítulo 5, no capítulo anterior a esse, a gente já falou sobre essa outra questão que havia se levantado, que foi Ananias e Safira, que foram mortos pelo próprio Deus por causa do pecado da hipocrisia. Passou o capítulo 5, agora nós estamos aqui no capítulo 6, e a Bíblia diz já nesse primeiro versículo 1 do capítulo 6, sempre contando com a ajuda da projeção para que mantenha aqui o versículo, tá? Para a gente ir seguindo, conforme diz esse versículo 1 do capítulo 6, que naqueles dias havia murmuração dos helenistas. Helenistas eram aqueles que eram influenciados pelo Império Grego, pela cultura grega, melhor dizendo, helenistas. Mas nesse caso aqui, propriamente são os judeus helenistas. Judeus que, a partir de tudo que aconteceu em Israel, a diáspora, a dispersão, tantas coisas que aconteceu em Israel, exílio babilônico, etc., eles se espalharam pelas outras nações e passaram a viver nessas outras nações. E eles, apesar de terem raízes judaicas, seus pais, sendo israelitas, eles viveram com a cultura grega, ou seja, eram helenistas, judeus helenistas. E esses estavam murmurando, porque as viúvas deles, as viúvas gregas, não estavam recebendo a assistência que eles entendiam que deveriam receber. Então, havia aqui uma falha que eles estão apontando, uma falha na distribuição diária. As viúvas sempre foram vulneráveis, principalmente nessa época muito mais, porque era um tempo de guerra, era um tempo que os homens pelejavam, lutavam e morriam nas guerras, e haviam muitas viúvas. E naquela época não havia segurança social, naquela época não havia INSS, né? Então a igreja estava com essa responsabilidade, essa empatia de cuidar das viúvas, de cuidar das viúvas helenistas. Houve essa murmuração. Eles foram até aos apóstolos, a liderança da igreja, e expuseram essa questão. Logo de início, nós aprendemos algumas lições aqui com isso. A primeira lição que a gente aprende é que ser cheio do Espírito Santo não é sinônimo de ser rico. Talvez alguém pense assim, tomara que não, mas se alguém pensa, entenda que não. No ápice de um mover do Espírito Santo, que foi Atos capítulo 2, a igreja primitiva, nós percebemos aqui as pessoas passando por dificuldade financeira, as viúvas, a ponto de alguns homens piedosos, tal como Barnabé, que falamos no domingo do capítulo 5, vender a sua propriedade e dividir ou entregar aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos fizessem bom uso na distribuição. Então, a primeira lição que a gente aprende é: ser cheio do Espírito Santo não é sinônimo de ser rico. Precisamos tirar isso da cabeça, né? Se é que alguém ainda pensa assim. A outra lição que nós aprendemos aqui logo de início, observando todo esse contexto da igreja, a igreja primitiva, é que a igreja, desde o começo, ela já estava estruturada, ou se estruturando. A gente percebe que, por mais que o evangelho de Jesus estivesse nas casas, a Bíblia diz que no templo e de casa em casa eles estavam em comunhão. Por mais que o evangelho de Jesus estivesse nas casas, havia uma liderança. A gente percebe que no capítulo 5 as pessoas levam aos pés dos apóstolos as suas ofertas. Então não era nas casas, mas não era independente. Não havia falta de uma imagem de liderança. Eles iam aos apóstolos, entregavam as ofertas aos pés dos apóstolos, conforme está em Atos 5. E aqui em Atos 6 nós também percebemos essa liderança, porque há um problema, uma questão que precisa ser resolvida. Começou uma murmuração. Murmuração quer dizer murmúrio, quer dizer resmungar. Não é algo nítido, não é proclamar, é algo que você fala assim, meio às escondidas, tipo... quero que esse ouça, o outro não. Por que o outro não? Talvez
todos souberam, menos a liderança no primeiro momento. Isso é murmuração. Então, a gente percebe que esse problema surgiu e levaram o problema para quem? Para a liderança. Porque havia uma liderança muito clara aqui no começo de Atos dos Apóstolos. Havia uma liderança. E a solução surgiu da onde? Da liderança. A liderança disse: não convém que nós deixemos a palavra para servir as mesas. Todo crescimento exige mais preparo. Todo crescimento aparecem problemas. Todo crescimento precisa se fortalecer as estruturas. É interessante porque o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos começa com murmuração, mas termina com multiplicação. O capítulo 6, vou dizer outra vez, ele começa com murmuração, mas ele termina com multiplicação. A gente pode fazer o que quiser dos problemas, não só nesse sentido eclesial, mas no sentido espiritual, social, familiar, enfim. O problema pode te arrebentar ou o problema pode te alavancar. A gente costuma ouvir que em todas as crises há oportunidade, sempre há oportunidade. Deus pode te dar mais experiência, mais visão. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Essa é a verdade. Toda crise, em todo problema há oportunidade. E foi o que aconteceu. Com essa murmuração, com essa dificuldade de que as viúvas não estavam sendo assistidas, o que houve? Houve mais obreiros. A igreja levantou mais obreiros. Nesse caso, 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé. Então, mais obreiros. E houve também mais cuidado. As viúvas helênicas passaram a ser cuidadas. Houve também a preservação da essência. O que é a essência? É a palavra. Porque queriam que os líderes fizessem o seguinte: larga a palavra e vai atender as mesas. E os líderes disseram: não, nós não vamos fazer isso, não convém fazer isso. Porque o nosso ministério é a palavra. Então, nós cuidamos da palavra e levantamos pessoas para servir as mesas. Ou seja, eles preservaram a prioridade, porque a prioridade é a palavra. Então, aquilo que era para ser um problema, acabou, na verdade, favorecendo a igreja, trazendo mais crescimento ainda para a igreja. Como eu disse, houve mais cuidado, houve mais obreiros, houve multiplicação, houve preservação da prioridade ou da essência. Enfim, eles utilizaram aquela situação difícil para multiplicar. Versículo 2. O versículo 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E aqui eu vejo 3 pilares da igreja. É assim desde a igreja primitiva. O primeiro pilar da igreja, diga comigo, koinonia. Koinonia significa comunhão. A igreja, ela precisa, para estar sólida, para estar firmada, ela precisa desse pilar, ela precisa de comunhão. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos comungar. É a comunhão. Isso antes do capítulo 6 já estava acontecendo. Logo que o Espírito desceu em Atos capítulo 2, a comunhão já vinha acontecendo. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia. Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na koinonia. Então, a koinonia é a comunhão, e a igreja precisa de comunhão. A Bíblia diz que essa igreja primitiva, eles eram como uma só alma. Imagine, 5.000 pessoas, no mínimo, é claro, como sendo uma só alma, tal como Jonatas e Davi do Antigo Testamento. Davi não tem falta, Jonatas também não tem. O que Davi não tem, Jonatas vai, que tem mais condições, que é príncipe, é filho de Saul, vai prover para Davi. E Jonatas deu para Davi o seu bordão, deu sua capa, enfim, proveu o que era preciso para ele. A igreja primitiva estava assim, uma só alma, um só coração, uma só direção. Nós podemos ter opiniões diferentes, status diferentes, cidades, nacionalidades diferentes, mas nós precisamos estar em koinonia, precisamos estar em comunhão. Agora, a gente aprende também que uma igreja saudável, uma igreja em comunhão, não é uma igreja que não enfrenta problemas. Não é uma igreja que não enfrenta problemas. Porque algumas pessoas olham para uma determinada igreja e dizem assim: poxa, essa igreja não tem comunhão, essa igreja não tem Deus, não tem o Espírito Santo.
porque há ali um problema, há um Ananias e Safira ali, há uma murmuração ali. Aqui também havia tudo isso que eu acabei de dizer. Então todas as igrejas enfrentam situações difíceis, enfrentam questões delicadas, problemas a serem resolvidos. Mas uma igreja saudável não é uma igreja que não enfrenta problemas, mas é uma igreja que enfrenta os seus problemas à luz da palavra de Deus. Então o primeiro pilar da igreja é a koinonia. O segundo pilar da igreja é a diaconia. Diga aí comigo, diaconia. Onde que está esse substantivo diaconia? Está em Atos capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na diaconia. Então a palavra distribuição aqui no original é diaconia. Primeiro, koinonia, que significa comunhão. E segundo, diaconia, que significa serviço, ministério, assistência a alguém. E para resolver essa questão de que as viúvas não estavam sendo assistidas, a liderança da igreja chamou 7 homens, como eu disse, 7 homens, e todos eles tinham nomes gregos. Para dar assistência às viúvas gregas, eles levantaram obreiros gregos, ou pelo menos com nomes gregos. Não sabemos exatamente se eram gregos, mas pelo menos tinham nomes gregos. Então aqui nós temos no capítulo 6 2 tipos de diaconia. Quando eu falo de diaconia, eu estou falando de serviço. Nós temos 2 tipos de diaconia. Nós temos a diaconia das mesas, ou seja, nós temos o serviço às mesas, serviço às mesas. Mas nós temos também uma outra diaconia aqui. Nós temos a diaconia da palavra. Onde que está escrito isso? Atos 6:4. Atos 6:4 diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra ministério aqui no original também é diaconia. Então é diaconia da palavra. Entende? Então tanto quem serve as mesas como quem serve a palavra são diáconos. Todos nós somos diáconos. Todos nós somos servos do Senhor. Todos nós somos chamados para prestar ação benéfica a alguém, uns servindo as mesas, outros servindo com a palavra. Todos nós somos diáconos. Quando os líderes da igreja disseram: não convém que a gente deixe a palavra para servir as mesas, eles não estavam menosprezando as mesas, porque não há diferença. Quem está aqui não é maior nem menor, quem está aí não é maior e nem menor. São ministérios diferentes. Isso aqui é a diaconia da palavra, que precisava ser preservada, e a diaconia das mesas, que precisava ser levantada. Então eles não deixaram a palavra para servir as mesas. E o que diz no versículo 7 é o seguinte: e a palavra crescia. Isso é lindo, isso é maravilhoso. No versículo 7 do capítulo 6: e a palavra crescia. A palavra crescia. Ou seja, o escritor poderia ter deixado escrito assim: a igreja crescia, as pessoas cresciam, os discípulos cresciam, mas ele preferiu colocar a palavra crescia. Por quê? Porque quando a palavra cresce, a igreja também cresce. Pode dar uma glória a Deus aí ou não? Ah, que bom. Porque quando a palavra cresce, os discípulos também crescem. Quando a palavra cresce, o seu casamento melhora, a sua vida melhora, as suas finanças melhoram, sabe? Os seus relacionamentos melhoram, você melhora, seu pai melhora, sua esposa melhora, seus filhos melhoram. Quando a palavra cresce, tudo melhora. Agora a gente precisa entender o que é a palavra, né? Porque às vezes a gente pensa que isso é a palavra, mas não é. Você quer saber o que é a palavra? Não me proponho a falar disso agora detalhadamente, mas você quer saber o que é a palavra? Pronto. O livro de Atos tem 19 pregações. 19 pregações. Você quer saber o que é a palavra? Então, leia essas 19 pregações. 19, eu disse, pregações. Eu vou lhe dizer, 8 são pregações de Pedro, 9 são pregações de Paulo, uma é pregação de Estevão e outra é pregação de Tiago. Concluindo, 19. Você quer saber o que é a palavra? Você quer saber onde o poder de Deus age? Você quer saber o que dá crescimento para a igreja? Você quer saber o que dá crescimento para a sua vida pessoal? Você quer saber o que dá crescimento para a sua vida, inclusive financeira? Você quer saber o que dá crescimento para a sua vida sentimental também? Você quer saber o que dá crescimento para o seu casamento? A palavra crescia. Quando a palavra cresce, as outras coisas também crescem.
Mas entenda lá o que é a palavra, leia lá. Compare com as palavras de hoje. Compare com as mensagens que você ouve hoje no YouTube. Entenda se o que você ouve hoje no YouTube tem a ver com as 8 mensagens de Paulo, as 9 mensagens de Paulo, a uma mensagem de Estevão e essa de Tiago. Você tem que entender o que é a palavra, para você entender o poder que ela tem. Então, o primeiro pilar da igreja, desde o início, desde a igreja primitiva, o primeiro pilar é a koinonia. O segundo pilar é a diaconia, diaconia das mesas e diaconia da palavra. Agora, o terceiro pilar da igreja é a martiria. O que significa martiria? Martiria significa testemunho. Testemunho. A igreja precisa dessas 3 coisas, desses 3 pilares: koinonia, diaconia e martiria. Ou seja, comunhão, serviço e testemunho. A igreja precisa estar firmado nessas 3 coisas. Martiria é um substantivo que significa testemunho, do verbo marturem, que é testemunhar. Então a igreja precisa ter esse pilar e estarmos bem firmados neste pilar. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 6 e versículo 3, a Bíblia diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Essa palavra reputação tem a ver com esse verbo maturem, ou martiria, que é o substantivo. Atos 6:3, a palavra reputação. Essa palavra também, ou essa expressão também poderia ser usado: escolhei 7 homens de bom testemunho, que deem testemunho, ou de boa reputação. A igreja precisa ter testemunho. Não adianta muito a gente ter koinonia, comunhão, e não ter martiria, testemunho. Não adianta muito a gente ter diaconia, serviço, e não ter martiria, testemunho. Nós precisamos testemunhar, porque senão a gente fica aqui enquartelado entre nós mesmos, e o testemunho é para fora. A koinonia é para dentro, a diaconia é para dentro, mas a martiria é para fora, é para eles, é para os perdidos, é para os de fora. Testemunhar para as outras pessoas, não só para dentro. E dos 7 homens, houve um que se destacou, que foi Estevão. Talvez por isso que o nome dele esteja por primeiro, e o outro que também se destacou, cujo nome está por segundo, é Filipe, que também foi evangelista. E mais na frente ele ganha alguém ainda no livro de Atos. E Estevão foi um homem de koinonia, diaconia, mas também de martiria, ou seja, de testemunho. Ele teve bom testemunho, boa reputação na comunidade cristã. Ele teve bom testemunho na sinagoga onde ele pregava. Ele teve bom testemunho no sinédrio, quando ele estava sendo julgado. E no capítulo 7 a gente vai ver ele sendo condenado e apedrejado. Ele teve bom testemunho. Por isso que a Bíblia diz, aliás, é para isso que o Espírito Santo nos encheu, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. Foi para isso que o Espírito Santo nos encheu. E a palavra testemunha ali no original também, mártires. Então percebam, quando eu lia isso, quando eu era mais novo, eu pensava: poxa, então todo aquele que recebe poder vai morrer? Então todo aquele que recebe poder vai ser martirizado? Mas na verdade, essa palavra de mártir, no português, dá esse sentido de alguém que sofreu terrorismo, martírio, enfim. Mas no seu sentido etimológico, mártires não recebe esse nome porque morreu. Recebe esse nome porque testemunhou até o fim. O mártir, no seu sentido etimológico, martiria é uma vida inteira apontando para Cristo, até o último fôlego de vida. Estevão morreu. No seu caso pode ser uma outra situação, e tomara que sim, né? Então, a gente percebe que Estevão deu martiria, Estevão deu testemunho. Testemunho, por exemplo, na sinagoga. Olha esse detalhe. Atos capítulo 6, versículo 9. Atos 6, 9. Levantaram-se, pois, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos. Existiam várias sinagogas, e Estevão ia nessas sinagogas falar de Jesus. Porque lá se falava sobre a lei, lá se falava sobre a Torá, lá se falava sobre
sobre o Pentateuco. Ele aproveitava dessa oportunidade e ia nessas sinagogas para falar de Jesus. E haviam várias sinagogas, vários nomes de sinagogas. Sinagoga dos libertos, provavelmente os libertos aqui eram aqueles que foram de alguma forma libertados do Império Romano. Sinagoga dos Sirineus, os de Cirene. Sinagoga dos Alexandrinos, dos que vieram de Alexandria. É igual as células, né? Célula de casais, célula de jovens, célula de mulheres, cada um com a sua característica, libertos, sirineus, alexandrinos. E havia também a célula, ou melhor, a sinagoga dos da Cilícia. E o interessante é que sabe quem provavelmente estava aqui nessa célula, nessa sinagoga aqui? Sabe quem estava aqui? Paulo, muito provavelmente. A Bíblia não diz explicitamente, mas provavelmente Paulo estava aqui nessa sinagoga onde Estevão foi lá pregar, aproveitar que eles falavam da Bíblia, do Pentateuco e tal, para apresentar Cristo. Provavelmente Paulo estava aqui. Por quê? Qual era a capital da Cilícia? A capital da Cilícia era uma cidade chamada Tarso. Então abra a Bíblia aí rapidinho, 22:3. Vale a pena ler. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Ou seja, e lá tinha a célula da Cilícia também. Pode voltar lá para Atos 6, por favor. Obrigado, irmão, trabalha bastante comigo aí na projeção. Pode voltar, 6:9. Que havia a sinagoga da Cilícia. Então provavelmente Paulo estava lá. Até porque o apóstolo Paulo, ele aparece no capítulo seguinte. Nós estamos no capítulo 6, ele aparece no capítulo 7. Ele aparece segurando as vestes das pessoas, enquanto Estevão, era apedrejado. Então, olha só. E a Bíblia diz que enquanto Estevão falava, as pessoas se enchiam de raiva, se enchiam de inveja, se enchiam de ira. Mas enquanto isso, Estevão dava testemunho, dava bom testemunho. Então, martiria é isso. Martiria é não apenas falar, é provar com a própria vida. É ter sua fidelidade à prova e mostrar o testemunho com a própria vida. Martiria é ser contrariado e responder com sabedoria. Martiria é ser contrariado e mesmo assim se parecer como um anjo. Você, quando contrariado, você parece como anjo ou como demônio, irmão? Pois é, bom testemunho, hein? Bom testemunho. Nós precisamos dar bom testemunho. E essa influência de Estevão certamente impactou o apóstolo Paulo. Essa calma de Estevão, esse olhar pleno de Estevão, esse olhar de anjo de Estevão, certamente impactou o apóstolo Paulo naquela sinagoga ali, se é exatamente isso que a gente pensa. Então, eu fiz aqui uma análise até o capítulo 6, e eu percebo uma coisa. Eu percebo que até o capítulo 6 Deus está querendo mostrar uma verdade. É Deus quem levanta. Assim como Deus levantou aqui nesse capítulo 6 7 homens que nunca se ouviu falar deles. Deus levantou 7 homens para servir a igreja. Existiam pessoas mais preparadas ali, existiam pessoas mais capazes ali, mas Deus levantou esses 7 homens para servir a igreja. Você consegue achar aí comigo? Me ajuda aí a pregar nesse capítulo 6 o versículo que fala que os sacerdotes também estavam obedecendo à fé. Qual que é o versículo? Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, existiam pessoas mais preparadas. Imagine um sacerdote aceitou Jesus, irmão. Meu Deus, um sacerdote, uma pessoa conhecedora das escrituras aceitou Jesus. Se fosse nos dias de hoje, em muitos lugares, vem aqui, sobe para o altar já, prega a palavra, começa a pregar aí. Você tem conhecimento demais, vai, prega aí. Eles poderiam talvez assumir o lugar desses 7 aqui. Mas eu aprendo desde o capítulo 1 que quem levanta é Deus. E às vezes Deus levanta alguns que são muito improváveis. Desde o capítulo 1 eu percebo isso. Lá no capítulo 1 tinha um homem chamado, vocês lembram o nome dele? Que para substituir Judas, Barsabás, cognominado justo, ou seja, ele tinha fama de justo, fama de justiça, apelidado de justo, Barsabás. Mas daí lá no capítulo 1 Deus escolheu Matias. E agora no capítulo 2 de Atos, no capítulo 2
Deus escolhe quem? Deus levanta quem? Deus levanta os discípulos. Aí eles ficam assustados. Como é que pode? Esses galileus, ou seja, esses mais do interior, esse pessoal que não tem muita cultura, falando essas línguas, as línguas que é a nossa língua materna, como é que pode? Eles ficaram assustados porque eram pessoas improváveis. Também no capítulo 2, assim como no capítulo 1, se levantou um Matias que nunca ninguém tinha ouvido falar. No capítulo 2 se levantam os discípulos, os galileus. Aí no capítulo 3, nós temos o que? A cura do paralítico, não é? Cura do paralítico na Porta Formosa. Ou seja, aquele poder de Israel, aquela glória de Israel, a Porta Formosa que ilustrava a glória do judaísmo. Até hoje eles estão lá, patinando e se defendendo a todo tempo, literalmente. Mas aí Pedro e João vão para o paralítico que jazia há mais de 40 anos e diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É Deus quem levanta, e Deus levanta quem Ele quer. Deus decidiu levantar um paralítico na Porta Formosa no capítulo 3. Aí no capítulo 4, o que nós temos? No capítulo 4 nós temos os sacerdotes, né? Ou os sumos sacerdotes, junto com os escribas, os fariseus, e eles estão se sentindo os principais. Eles se sentiam os principais dos judeus, os principais. Eles achavam que podiam mandar, que podiam condenar do jeito que eles quisessem, como eles quisessem. Aí Deus levanta o pregador do capítulo 4, que é Pedro, e diz: não, vocês não são os principais. Cristo é a pedra principal. Ou seja, Deus levantou Cristo, Ele levanta quem Ele quer. Isso no capítulo 4. Aí no capítulo 5 o que nós temos? Capítulo 5, nós temos um homem que Deus levantou. O nome dele era Barnabé, que na verdade está ali no final do capítulo 4 ainda, né? A história de Barnabé. Deus levanta Barnabé, porque Barnabé tinha um bom coração, porque Barnabé tinha o coração em Deus, era um homem piedoso, e Deus sabia da sua piedade. Deus levanta Barnabé, e tanto é que Deus levanta Barnabé, que Barnabé continua sendo falado no livro de Atos dos Apóstolos. Ele continua pregando, ele continua fazendo a obra, ele continua viajando, fazendo viagens missionárias. Mas aí, no capítulo 5, tem um casal chamado Ananias e Safira, que eles tentam ser igual a Barnabé. Eles tentam se levantar, eles tentam trazer uma falsa reputação, gerir uma reputação, ou manipular uma reputação. Mas eles foram mortos, Deus os matou, Ananias e Safira. E Deus levantou o Barnabé, porque Deus levanta quem Ele quer. Aí no capítulo 6, nós temos sacerdotes que obedeciam à fé, que poderiam ser os favoritos para assumir a liderança da igreja, que poderiam ser os favoritos para serem diáconos da igreja. Sacerdotes, homens com tremendo conhecimento, gabarito, inteligência, conhecedores da palavra, das escrituras da época. Mas aí Deus olha para 7 homens gregos, que nem judeus eram, e diz: é vocês que eu vou usar. Vocês, homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé e cheios de sabedoria. Deus levanta quem Ele quer. O Deus que sonda os corações, o Deus que sabe de todas as nossas intenções, é o Deus que nos acha, nos chama, nos convida para um ministério, nos convida a servir, nos convida a servir na diaconia da palavra ou na diaconia das mesas. Servir as mesas para alguém é uma atitude pequena, mas sempre foi uma atitude honrosa. Anfitriões serviam, isso era muito honroso. Isso fazia alguém que tinha honra, que tinha poder. O próprio Jesus deu um bocado de pão para o Judas, ele serviu Judas. O próprio Jesus. Servir é uma atitude nobre. Nunca ignore o ato de servir. Não nos desviemos desses 3 pilares, desses 3 substantivos: coinonia, diaconia e martiria. Nunca deixe a comunhão, nunca deixe o serviço, e nunca deixe o testemunho. Mas deixa eu terminar com essa reflexão aqui. Sem coinonia, a diaconia perde o coração. Você pode servir bem, você pode servir com excelência.
Você pode ter todas as técnicas, todos o jeito, ser impecável no seu serviço, mas se você não tiver koinonia, você faz aquilo de modo robotizado, sem alma, sem coração. Então, sem koinonia, a diaconia perde o coração. Agora, se você tiver koinonia, mas não tiver diaconia, também não vale. Porque sem diaconia, sem o serviço, a koinonia, a comunhão, ela fica só no discurso. Você tem comunhão, ok? Você fala de amor, você prega sobre amor, que legal. Você prega, você tem bastante discurso. Mas se você não coloca isso em prática, se você não tem diaconia, de nada vale também. De nada vale. Sentir o coração queimar, mas não colocar em prática na vida das pessoas. Então a comunhão que nós estamos vivendo aqui, a koinonia que nós estamos vivendo aqui, ela tem que resultar na diaconia. Ela tem que resultar no serviço para o próximo, para quem está próximo de nós. Então nós precisamos dos dois. Mas se houver koinonia e diaconia, mas não houver a martiria, que é o testemunho, então também não vale nada. Porque nós temos comunhão, nós temos serviço, mas nós não temos testemunho. Nós somos conhecidos apenas na nossa comunidade, não somos conhecidos fora dela. Não somos conhecidos no mundo em que vivemos, no nosso condomínio, no nosso trabalho, na nossa empresa. Uma igreja pode ter comunhão e muito serviço, mas se não tiver o testemunhar de Cristo, ela deixa de cumprir a sua missão. Ela perde totalmente o propósito. Vamos orar para que Deus nos desperte quanto a isso. Vamos orar para que Deus não nos deixe esquecer do testemunho. Não deixe de congregar, não deixe de servir, mas não deixe de testemunhar. Não deixe de falar de Jesus. Jesus não pode ser uma palavra esquecida na sua boca. Você falava mais de Jesus, lembre-se. Você precisa voltar à vida de martiria, de testemunho. Lembra-se que você falava mais de Jesus, que tudo na sua vida era Jesus? Jesus me deu, Jesus tirou, Jesus abençoou. Hoje outras palavras substituíram o seu vocabulário. Não deixe de falar de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Alguém ficou enfermo do seu lado, anuncie, fale que Jesus cure, ore por essa pessoa. Jesus pode e quer curar essa pessoa, para que o nome dele seja glorificado, que haja testemunho. Fortalece o nosso testemunho, Senhor. Fortalece o nosso testemunho, Pai. Que nós não estejamos intertidos aqui dentro, por mais bom que seja esse ambiente, por mais boa que seja essa casa, esse clima de adoração. Senhor, não nos deixa ficar aqui intertidos, não nos deixa ficar aqui encantados com tudo isso que é muito belo, Senhor, esse ministério de louvor, as palavras que ouvimos, o calor humano, Senhor, mas não nos deixa ficar intertido com tudo isso aqui que é maravilhoso. Nos faça ir, nos permita ir, nos inspire a ir, Senhor, nos convide a ir a dar testemunho, a ter boa reputação, Senhor, e mesmo que tenhamos que levar o teu nome, ou mostrar o teu nome com a nossa própria vida, que seja feito a tua vontade, mas que o mundo saiba quem é o Senhor, quem é o Deus da igreja, quem é o Rei de todas as nações, quem está no controle de todas as coisas. Nós pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus.